Eu estou falando aqui, ao invés de comprar o alevino de 5 gramas, de 3 gramas, comprar um juvenil de 60, de 100 gramas. Eu já sei que tem muita gente que está pensando assim, professora, mas esse peixe é muito caro. Será que ele é realmente muito caro ou é você que não está fazendo a conta correta? Eu sou Soraya Dallagnol, a sua professora de psicultura. Nosso tema de hoje é tão importante. Qual é a maneira mais eficaz de proteger os seus peixes do ataque de predadores? E tem muita gente que perde peixes, que não vê essa mortalidade de peixes na fase inicial, assim que compra os alevinos. Então, comprou os alevinos, colocou dentro do viveiro e aí começa a perder esses peixes sem muitas vezes sem inclusive saber onde é que foram parar esses peixes, né? E a questão é que quando você faz o alojamento dos peixes dentro do teu viveiro viveiro escavado lá na tua piscicultura, se você faz isso sem planejamento e sem se preocupar com a presença de predadores, inevitavelmente você vai ter problemas, você vai ter perdas e vai ter ataque desses predadores. Soraya, mas não tem predadores na minha região, não tem predadores na propriedade onde eu vou implantar minha piscicultura, né? Por exemplo, para quem ainda não tem piscicultura. Uma coisa eu vou te dizer, se ainda não tem predadores, é porque você ainda não tem os peixes, né? Para quem ainda não tem os peixes. Porque a partir do momento em que você colocar os peixes lá dentro do viveiro, esses predadores vão começar a aparecer. É inevitável o aparecimento desses predadores lá dentro da piscicultura. Por quê? Porque quando eu tenho uma maior oferta de alimentos para os animais nativos, né? Os animais que estão aí na natureza, em busca, a caça de alimento, eles vão opa, identifiquei que aqui tem um buffet livre, né? Então, eles vão ficar muito próximos àquela região, sabendo que ali tem facilidade de alimento e de grande quantidade de alimento. Então, mesmo que você não tenha predadores hoje na tua região, principalmente para quem vai iniciar, né? É importante você saber, os predadores eles vão aparecer, então você precisa se preocupar com isso desde o início, tá? Para quem ainda não sabe quais são esses predadores, podem ser pássaros de vários tipos de porte, de várias espécies, tá? Podem ser morcegos, né? Então, nós temos morcegos que também vão predar esses animais, e pássaros e morcegos são principalmente predadores de peixes menores, das fases iniciais, tá? Então, são principalmente peixes menores, ou seja, os alevinos, né? Então, alevinos que vão ser predados aí nessa fase nesse primeiro momento, porque são pequenininhos e têm mais facilidade de serem predados, de serem atacados por pássaros e morcegos. Nós temos também a possibilidade da presença de outros tipos de predadores em fases mais para frente. Então, a lontra é um grande predador, jacaré, né? Então, quem tem aí acesso a jacaré e outros animais maiores que podem entrar dentro do teu viveiro e consumir esses peixes. Jiboia, né? É comum ter jiboia dentro de viveiros de piscicultura. Então, ter esses animais aí dentro da tua propriedade, dentro do lugar onde você tem a sua piscicultura, inevitavelmente vai acontecer com que tenha consumo desses animais, né, dos seus peixes. Então, você precisa se planejar quanto a isso. E aí, o grande problema é que o piscicultor pensa, né, Soraya, eu não tenho predadores, ou as telas de proteção para viveiros de piscicultura são muito caras, né? Então, se você pensa esse tipo de coisa, de que não precisa se preocupar, ou que você não tem estratégia para ser utilizada, ou que as telas de proteção de contra-ataque de predadores são muito caras, eu vou te provar que vale muito a pena você se planejar ou você investir em coisas que protejam o teu viveiro de piscicultura, tá? Então, e aí, por que é que a gente precisa proteger, se planejar para evitar essa situação?
justamente porque cada peixe que você perde, cada peixe que é predado, né, dentro da sua piscicultura, é menos peixe que você vai engordar. Então, pensa numa coisa, o seguinte, né? Eu fiz uma conta aqui. Se você tem você comprou lá, por exemplo, 10 mil peixes, né? 10 mil alevinos. E desses 10 mil alevinos, por não ter se planejado, por não ter usado nenhum tipo de estrutura para fazer a proteção do teu viveiro, você teve uma perda de peixes de em torno de 10%. Estou trazendo um exemplo aqui, tá? Vamos dizer que você tenha tido uma perda de 10% de peixes por predação. Quando você passa a perder 10% de peixes, então são, né, desses 10 mil aqui que eu estou dando como exemplo, você perdeu 1.000 peixes predados. Vamos dizer que você tenha pago R$300 no milheiro desse peixe, são R$300 que foram perdidos. Aí você pode pensar, mas R$300 é muito mais barato do que uma tela antipássaros, por exemplo, né? Quem já pesquisou, né, qual é o preço de uma tela antipássaros, quem já quis comprar uma tela antipássaros sabe do que eu estou falando. E sim, né, R$300 é muito mais barato do que uma tela antipássaros. Então não vale a pena você ter essa tela antipássaros? Pensa comigo o seguinte, R$300 é o preço do milheiro desse peixe que você colocou ali dentro do viveiro e ele foi predado, ok. Se demorou 30 dias para esses 1.000 peixes serem consumidos pelos predadores aí da tua região, da tua piscicultura, né, o pássaro, o morcego, teve um consumo de ração de pelo menos 30 dias ali por parte desses 1.000 peixes. Então, né, não são só R$300, são R$300 mais a ração que foi fornecida para esses 1.000 peixes. Além disso, imagine comigo o seguinte, quando você sabe a capacidade de suporte do teu viveiro, que eu já cansei de falar por aqui, mas quem ainda não sabe, eu vou ensinar isso na Rota da Piscicultura Produtiva, para quem estiver comigo durante o evento vai aprender tudo sobre isso. Então, quando você sabe a capacidade de suporte do teu viveiro e você compra os 10 mil peixes, você já comprou esses 10 mil peixes pensando em produzir 10 toneladas de peixes, né? Se o peso de abate desses animais for de 1 quilo. Quando você perde 10% dos animais, ou seja, 1.000 peixes, você não vai ter 1.000 quilos de peixes dentro do teu viveiro. Ou seja, você estava se planejando, se organizando para produzir 10 toneladas de peixes, e por conta da predação, né, uma taxa de predação aí de 10%, você vai conseguir produzir somente 9 toneladas de peixes. Se esse teu peixe for vendido, comercializado a R$7 o quilo, são R$7.000 a menos de faturamento que você tem entrando dentro do, né, que você poderia estar fazendo ali dentro do teu viveiro. Então, quando você faz a conta da aquisição de qualquer tipo de material aqui, né? Que evite um problema que você já tem instalado na tua piscicultura, a conta que você tem que fazer não é só da aquisição do alevino, né? Como eu estou bem mostrando para você aqui. A conta que você tem que fazer é essa: é o que você investiu e que foi perdido na mortalidade, o quanto de dinheiro também você botou ali, que no caso que eu estou falando é a ração, que vai ser que foi consumida pelo peixe, mas também o que você vai deixar de faturar, o que você deixa de ganhar e por quanto tempo você deixa de ganhar esse a mais aí no faturamento. Né? Então, essa conta aqui também precisa ser entrar na tua avaliação de viabilidade de investir ou não em um equipamento que que possa ser colocado dentro da tua piscicultura. Então, e só pensando nisso já vale muito a pena você entender sobre quais são os predadores que você tem na tua região, aí na tua piscicultura, e além disso, a gente encontrar estratégias que possam minimizar os efeitos dessas mortalidades. Então, olha só uma estratégia que pode ser utilizada. A primeira delas, né? Para quem tem represas, grandes represas, né, o ideal é que você não solte o alevino direto nessa represa. O ideal é que você tenha, ou que você já compre um juvenil, um peixe aí, dependendo do tamanho dessa represa, um peixe aí já de 100 gramas, inclusive.
né? Um juvenil de 100 gramas, pelo menos. Se forem grandes represas, que eu falo assim, represas de acima de 5 hectares de lâmina d'água, já vale a pena, já justifica você fazer a aquisição de juvenis, ao invés de alevinos. Porque se você está comprando o alevino pequenininho, de 5 gramas, né, que seja, em 5 gramas é grande, inclusive, pensando no tamanho de alevino que muitos piscicultores optam por comprar, né? Então, vamos dizer que você comprou lá um alevino de até 5 gramas, e tem uma represa de 5 hectares, de 10 hectares, e solta esse alevino direto na represa. Cara, vai ter muita mortalidade. É inevitável isso, vai ter muita mortalidade, não tem como você fazer o controle. Além de não ter como fazer o controle, sim, nesses casos é completamente inviável você fazer o uso de telas antipássaros. Não tem condições. Então, o que você precisa fazer? Fazer a aquisição de juvenis. Juvenis aí acima de 60 gramas, mas o ideal para grandes ambientes seria acima de 100 gramas. Quando você tem tanques de piscicultura, e são tanques, né, aí, que sejam de 3.000 metros quadrados para cima, né, acima de 3.000 metros quadrados, já justifica você ter ou um berçário para fazer a recria desses animais. Então, você compra o alevino pequenininho, tá tudo bem, compra ele pequenininho, mas aloja no berçário e recria esse alevino até a fase de juvenil aí, com pelo menos 50 gramas, 60 gramas, e a partir desse tamanho, sim, você joga ele lá para os seus viveiros. No caso de quem tem grandes represas, também, você vai fazer o quê? Se você não tem a possibilidade de comprar os juvenis, não tem a disponibilidade de juvenis na tua região, ao invés de adquirir os peixes pequenininhos e jogar direto na represa, você compra eles pequenininhos, recria num berçário, num tanque menor, num tanque berçário menor, e aí, quando esses peixes atingirem ali 60 gramas, 100 gramas, você manda esses peixes, esses juvenis, para dentro da represa. Se você não faz a recria do teu peixe, do teu alevino, e joga esse alevino pequenininho direto dentro do viveiro, você vai ter perdas muito grandes aí de peixe nessa fase. Então, aí você precisa avaliar, né? Ah, tá sendo mais barato para você pagar o preço do alevino e correr o risco dessa mortalidade, ou correr o risco de uma mortalidade muito grande e deixar de faturar, deixar de produzir, como eu dei o exemplo, né? Por não conseguir fazer o controle do consumo ali de peixes por parte dos predadores, ou vale a pena você investir na implantação de um viveiro berçário, né? E vou dizer que, assim, ter um viveiro berçário dentro da tua piscicultura, isso dá muita condição para você não só proteger os seus alevinos por parte do ataque de predadores, mas também te dá condição de fazer escalonamento de produção, de aumentar o teu ciclo de produção, de aumentar o faturamento da tua piscicultura. Tem muitas vantagens. Então, para quem não tem viveiro berçário, e aí, independente se sua piscicultura é de viveiros, né, de tanques menores aí, de 3.000, meio hectare, 1 hectare, independente, ou de grandes represas, você precisa ter um viveiro berçário, porque isso te dá muitas condições que trazem eficiência produtiva para a tua piscicultura, tá? Além disso, né? Além disso, existe uma super vantagem em você já adquirir peixes maiores, porque eu sei, tá? Eu sei que eu tô falando aqui, ao invés de comprar o alevino de 5 gramas, de 3 gramas, comprar um juvenil de 60, de 100 gramas. Eu já sei que tem muita gente que está pensando assim, professora, mas esse peixe é muito caro. Será que ele é realmente muito caro ou é você que não está fazendo a conta correta? Porque quando você compra o peixe de 5 gramas ou até menor do que 5 gramas, esse peixe ele tem um tempo de produção. Ele tem uma fase ali, né?
que você precisa de mais manejo, que você precisa de rações específicas para que ele dê o ganho de peso rápido, que você precisa, que você vai estar mais, que vão estar mais suscetíveis a ataque de predadores, ou seja, a mortalidade de peixes nessa fase de peixes pequenininhos é muito maior se você não fizer controle. E daí você acha que é muito caro, mas você não está considerando várias outras coisas. O que eu quero dizer para você é o seguinte: justifica financeiramente você pagar até 3 vezes mais pelo preço do juvenil do que você paga pelo alevino. Vou dar o exemplo aqui. Então, em números, né? Eu gosto de trazer os números para vocês, que fica mais claro quando eu trago os números. Então, vamos dizer que você comprou um alevino. Eu nem estou falando de espécie aqui, tá, gente? Eu nem estou falando de espécie, mas eu vou generalizar trazendo o exemplo para vocês, para ficar claro o que vale a pena você pagar até 3 vezes mais pelo preço do juvenil ao invés do alevino. Comprei alevinos de até 5 gramas, então peixes pequenos, e paguei R$ 300 no milheiro desse peixe, tá? R$ 300 no milheiro desse peixe. Vale a pena, justifica, tá? É viável financeiramente, inclusive, você pagar, ao invés de R$ 300 o milheiro, por esse peixe pequenininho, justifica financeiramente você pagar até R$ 900 o milheiro, até 3 vezes mais, como eu falei para vocês aqui, por um peixe que é um juvenil, ou seja, um peixe de 5, acima de 30 gramas já é vantajoso, tá? Acima de 30 gramas já é vantajoso. Mas se você conseguir aí peixe de 50 gramas, de 60 gramas, mas acima de 30 gramas já é vantajoso, principalmente para quem tem tanques, né? Tanques menores aí. Para quem tem represa aí, eu preciso ter um peixe maior ainda para soltar direto. Se for recriar, tá tudo bem. Então, se você não tem berçário e está hoje muito suscetível ao ataque de predadores dentro da tua piscicultura, a tua salvação, né? E está tendo uma mortalidade altíssima, a tua taxa de mortalidade por predadores é muito alta, a tua salvação é, sabe o quê? É você comprar, ao invés de de alevinos, comprar juvenis. Pode pagar até 3 vezes mais caro pelo preço desse peixe, que justifica. Você corta um ciclo de produção, você acelera o teu ciclo de produção, você faz mais ciclos de produção ao ano, dependendo da temperatura que você tem na tua região. Tem inúmeras vantagens. Além da não necessidade de comprar rações mais caras, que em muitos lugares são difíceis de serem encontradas, essas rações micras para a fase aí desses alevinos. Então, tem muita vantagem em você adquirir, inclusive, os juvenis ao invés de alevinos, se você não tem viveiro berçário, se você não tem, ou se você não quer investir num viveiro berçário nesse momento, tá? Então, muitas vantagens. E aí, ok, as telas são muito caras. Então, e aí, claro, para quem tem berçário, né? Mesmo para quem tem o berçário, sim. É importante que você tenha nesse berçário, e aí por que a gente faz o berçário? Porque é mais fácil de controlar e porque o ambiente é menor. O tamanho da tela antipássaros que você precisa comprar é muito menor para um viveiro berçário do que a tela antipássaros para o seu viveiro de engorda. Então, olha como isso traz eficiência aí, né? Mais um ponto de eficiência. Você diminui o custo no investimento dessa tela antipássaros. Mas, além das telas antipássaros, o que a gente pode utilizar em viveiros berçários a fim de proteger, né, ou evitar a entrada de pássaros e de morcegos no viveiro, é uso de fio de nylon, tá? Então, o que a gente faz? A gente finca uma estaquinha e nas 4 pontas, assim, do viveiro, né? Então, na lateral, na maior lateral, nas 2 maiores laterais, você finca lá uma estaca e amarra um arame liso, tá? Tem gente que faz com arame farpado, dá para fazer com arame farpado também. Tá, particularmente, eu só acho que é perigoso, né? Porque
você ter ali um arame farpado amarrado a 20 centímetros do chão, né? É perigoso porque pode passar qualquer pessoa ali e se machucar com um arame farpado, enfim, tem gente que usa, tá? Eu particularmente não gosto. Mas então você amarra ali um arame liso e então eu tenho um arame liso amarrado. Imagine que esse aqui seja o meu viveiro, né? Esse aqui seja o meu viveiro e eu tenho uma estaquinha. Ele tá assim, tá? Eu vou deixar de frente para vocês, porque a gente não consegue ter essa visão. Eu vou deixar assim mesmo. Então, ó, eu tenho aqui o meu viveiro, eu amarro, finco no chão uma estaca aqui, uma estaca aqui. E do outro lado também, uma estaca aqui, uma estaca aqui. Aí, eu amarro um fio, um arame liso, de uma estaca para outra. E do outro lado também. Com os dois arames lisos amarrados, né, esticados, bem esticado, tem que estar bem esticado mesmo, ali a 20 centímetros, no máximo 25, 30 centímetros do chão, né? Você vai atravessar, então, fio de nylon, atravessa de um lado para o outro e amarra no arame liso. Quando você faz isso, e aí você faz coloca fio de nylon, mas qual a quantidade? Então, você precisa ter fio de nylon que atravesse de um lado para o outro do viveiro, né? E a quantidade vai ser para você colocar a distância de um fio de nylon para o outro ali de 20 centímetros. Eu preciso ter uma distância de 20, não mais do que 25 centímetros de distância entre um fio de nylon e outro. E aí você vai fazer isso ao longo de toda a extensão do teu viveiro, só do viveiro berçário. Porque o viveiro berçário que é o preferido de ataque para os predadores. E são os alevinos que não têm agilidade, que não têm maturidade, inclusive, para fugir do ataque desses predadores. Então, quando você protege, seja por tela antipássaros, então já existe esse utensílio aí, né, que possa ser utilizado e comprado fácil. Você entra em sites aí especializados na internet, procura tela antipássaros, faz um orçamento dimensionado, inclusive, para o tamanho do teu viveiro, tá? Eles fazem, você não precisa, não são tamanhos padrões, você pode dimensionar, comprar de acordo com o tamanho certinho do teu viveiro. Mas se você vê que é caro, porque realmente ele é um preço mais alto, você pode usar essa estratégia, funciona lindamente, tá? E aí o que precisa ficar claro é o seguinte: quando você faz essa amarradinha quando você amarra esse nozinho no fio, no arame liso, você não pode deixar ele tão enforcado para que você possa trabalhar, ou seja, para que eu possa arrastar, abrir esses fios de nylon, por exemplo, quando eu precisar fazer uma despesca. Então, aí eu junto todos eles num canto, entro no tanque tranquilamente, não vai atrapalhar a cabeça de ninguém, né? Quando estiver passando a rede. Então, é muito eficiente fazer o uso de fio de nylon, né, no lugar, e vai sair muito mais barato, tá? Sai muito mais barato. Ah, qual que é a espessura do fio? Gente, é uma espessura do fio, não precisa ser uma espessura grossa, não. Você pode comprar ali um dos mais finos. É claro, você não vai comprar o mais fininho de todos, porque imagine assim, né? O pássaro vai bater, ou o morcego vai bater, ele se enrola ali naquele fio. Então, se for muito fino, ele corre o risco de rapidamente ou facilmente arrebentar quando um pássaro bater ali. E é claro, você pode ir repondo esse fio conforme eles forem arrebentando, mas funciona perfeitamente, tá? Eu tenho muitos clientes, conheço muitas pisciculturas que usam essa estratégia e funciona muito bem, tá? Então, você pode substituir a tela antipássaros por esse sistema com uso de fios de nylon. E aí, é claro, a gente já sabe que existem os predadores, né? Eu até citei alguns aqui, que predam, inclusive, os peixes maiores. A lontra é uma grande predadora, né? Eu tenho jiboia preda geralmente peixes juvenis aí, né? Mas mesmo assim são peixes que já não estão mais dentro do viveiro. E aí, quando são animais que, que não são voadores, né? A gente tem uma dificuldade maior de fazer essa proteção, né? Então, aí eu preciso ou ter cachorros espalhados e treinados para
repelir, né, esses animais que entrem na piscicultura, ou eu ter tiro, né? Então, tem algumas pisciculturas que funcionam, mas chega uma hora que o animal já fica acostumado, então você precisa ir mudando aí, às vezes, o intervalo do tiro, que nada mais é do que uma bomba, né? Ela fica disparando tiros, né? Ela não mata nenhum bicho, mas ela faz disparos como se fosse foguete, né? E isso espanta os animais. Além disso, que pode ser colocado cerca elétrica, tá? Vai fazer 5 fios de cerca elétrica? Claro que não. No caso da lontra, é um fio, né? Bem baixinho, e aí você implantar, ligar no choque elétrico ali. Isso vai repelir bastante a lontra. É claro que para fazer esse tipo de instalação, você precisa ter energia elétrica chegando até a área dos viveiros. Então, essas são algumas das coisas aí que a gente pode utilizar para fazer para minimizar as perdas por predadores. E eu vou dizer o seguinte para vocês: os predadores eles são muito mais comuns e as perdas são muito maiores na fase de alevinos. Então, quando você consegue proteger o teu viveiro berçário ou não ter berçários e comprar direto os juvenis, isso já elimina grande parte dos seus problemas com mortalidades, tá? Em algumas regiões, e isso acontece aqui na região onde eu moro, né, que a gente tem espécies nativas de pássaros maiores, como o tuiuiu, o próprio martim pescador, né? Não sei se na região de vocês aí tem, são espécies de pássaros que eles não predam só os alevinos, eles vêm no peixe, principalmente peixes mais lentos, assim, sabe? Eles não propriamente predam, mas o que eles fazem? Eles fazem o ataque direto no olho do peixe, e aí o peixe já fica bobo, já fica, né, já vai morrer mesmo, e aí eles conseguem vir e fazer a predação, carregar mesmo esse peixe para fora do viveiro. Então, aí você precisa, né, encontrar aí algumas alternativas de repelir esses pássaros, mesmo dos viveiros maiores, se você tiver uma quantidade de pássaros muito grande aí que possa atrapalhar ou predar uma grande quantidade de peixes. Se você elimina os predadores da tua propriedade, isso diminui consideravelmente as tuas perdas de peixe ali na fase inicial, né? Isso é fato. Então, se é peixe que vai sobrar dentro do viveiro ou que vai ficar dentro do viveiro, é peixe que você tem a possibilidade de engordar. Se é peixe que vai ser predado, você vai calcular a quantidade do peixe, vai alojar o peixe, vai achar que vai ter o peixe no final, muitas vezes vai ficar alimentando, porque se for alevino, por exemplo, ele é predado, mas ele não aparece morto na tua piscicultura, no teu viveiro. Então, você não consegue desconsiderar o volume de ração dos peixes que estão sendo predados, né, nessa fase alevino. Então, a taxa de fornecimento de ração passa a ser maior e, consequentemente, isso vai influenciar na eficiência de produção e de conversão alimentar, porque os peixes vão ter menos eficiência de fazer essa conversão mesmo, tá? Porque a oferta de alimento vai ser muito grande, a disponibilidade de alimento vai ser muito grande, tá? Então, se preocupe sim com a perda de alevinos por predadores, encontre sim uma estratégia condizente com a tua estrutura, condizente com a tua realidade, condizente com a disponibilidade de animais a fase de alevinos ou de juvenis aí na tua região, porque isso vai trazer sim muita eficiência. E é claro, se planeje para isso. Não compre peixe aleatoriamente. Se você quer ter mais eficiência, se você quer faturar mais, se você quer fazer sobrar mais dinheiro no teu bolso, quando você está produzindo peixe, não dá para ficar fazendo tudo no achismo. As nossas margens de produção, as nossas margens de lucro têm caído cada vez mais. E com isso a gente precisa trazer mais eficiência de produção. Foi assim na avicultura, é assim na suinocultura, é assim na bovinocultura. Precisa se
preocupar com isso, tá? E se planejar para isso, beleza? Gente, vamos ver se tem alguma pergunta aqui que seja do tema, né, que a gente está trabalhando. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos aí, todo mundo. Fábio tá de Goiânia, que já estava por aqui outro dia. Mozart, Emanuel. Obrigada, Mozart. Gente, ó, vamos fazer like aí. Ajuda a professora a entregar mais a live. Lembrando, já deixa eu aproveitar. As lives dessa semana, então, quem assistiu, né, quem está acompanhando essa semana toda, já sabe, as lives não ficam gravadas, tá, gente? Semana que vem tem bateria de live de novo. Então, de segunda a sexta, todas as noites, às 8 horas do horário de Brasília, tem live na semana que vem. Não fica gravada. Só quem está aqui ao vivo comigo que tem disponível, que vai assistir. E aluno, né? Os meus alunos têm acesso a todo o material. Adriano Lourenço, meu aluno, boa noite. O Mozart está perguntando aqui qual a melhor qualidade de peixe para o pequeno produtor. Mozart, espécies que estejam de acordo com o mercado consumidor, tá? É o que eu sempre recomendo aí, tá? Pessoal da Expo Pesca Sergipe, legal. Vai ter esse ano? Ó, o James Souza falando aqui, ó. Depois de muitas aulas e lives, agora que a coisa está clareando. Que bom, James. Que bom que está funcionando. O objetivo é justamente esse. Comprar juvenis e não utilizaria mais a tela de proteção? Isso, tá, James? Se você compra direto o juvenil, e aí nesse caso você não precisa do berçário, tá? Se você compra direto o juvenil, você não vai precisar ter a tela de proteção, tá? Essa tela antipássaros. Então, é isso mesmo. Gente, que bom que vocês, então, participaram, estiveram aqui ao vivo junto comigo, galera do YouTube, ó. Tchau, tchau.